Na década de 70, o Brasil vivenciava um quadro de altas prevalências de desnutrição crônica e hoje em dia passou a ser um país com predominância em indivíduos com obesidade e sobrepeso, sendo estes considerados atualmente um dos maiores problemas de saúde pública, afetando todas as faixas etárias. Esta mudança no perfil é chamada transição nutricional. E esse monitoramento foi possível devido ao SISVAN, que é o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, atuando na atenção básica à saúde, que tem como objetivo principal monitorar o padrão alimentar e o estado nutricional dos indivíduos atendidos pelo SUS, em todas as fases do ciclo da vida. E dentre os principais fatores relacionados à transição nutricional estão mudanças sociais, alterações no padrão alimentar, redução nas atividades físicas e condições socioeconômicas. O declínio do nível de atividade física, aliada à adoção de hábitos alimentares pouco saudáveis, tem relação direta com o aumento de problemas relacionados à alimentação e nutrição. E com maior prevalência estão as doenças crônicas não transmissíveis, que são a obesidade, o diabetes, o câncer e as doenças cardiovasculares, entre outras. Conhecendo melhor as doenças crônicas não transmissíveis. Obesidade. A obesidade é definida como um acúmulo anormal ou excessivo de gordura no corpo. Ela é diagnosticada pelo Índice de Massa Corporal, IMC, acima de 30. Ela causa danos em vários órgãos do nosso corpo, levando a outras doenças graves, como diabetes, alguns problemas respiratórios e de danos expressivos ao sistema cardiovascular. Diabetes mellitus tipo 1 e tipo 2. Diabetes é diagnosticada pelas altas taxas de glicose circulante no sangue. A insulina é um hormônio responsável pela redução da glicemia, ao promover a entrada de glicose nas células, sendo o pâncreas o órgão responsável pela produção da insulina. No diabetes mellitus tipo 1, o pâncreas não produz a insulina. E no tipo 2, caracteriza-se pela produção insuficiente de insulina ou pela incapacidade do organismo de utilizar a insulina produzida de forma eficiente. O agravamento do quadro de diabetes pode provocar problemas renais, amputação de membros inferiores, cegueira e doenças cardiovasculares. Câncer. Câncer é um termo que abrange mais de 100 diferentes tipos de doenças malignas que têm em comum o crescimento desordenado de células que podem invadir tecidos adjacentes ou órgãos à distância. Doença cardiovascular. É um termo genérico que designa todas as alterações patológicas que afetam o coração e ou os vasos sanguíneos. No termo, inclui-se a doença cardíaca coronária, a hipertensão e a arteriosclerose. Os principais fatores de risco das doenças cardiovasculares são obesidade, hipertensão arterial, dislipidemias, diabetes, inatividade física, estresse e tabagismo. Além das doenças crônicas não transmissíveis, o Brasil ainda enfrenta antigos problemas, sendo eles a desnutrição calórico-proteica, a anemia por carência de ferro e os transtornos relacionados com a deficiência de iodo e vitamina A. A DCP, ou desnutrição calórico-proteica, é um agravo desencadeado por uma má nutrição na qual são ingeridas quantidades insuficientes de alimentos ricos em proteínas e ou energéticos. Carências nutricionais normalmente ocorre a sensação de fome, quando o corpo sente a necessidade do alimento, o que acontece, por exemplo, quando se fica algum período sem comer. Mas este não é o único tipo de fome que existe. A fome oculta ocorre quando não há a sensação de fome, mas o corpo está sendo mal alimentado, quando a alimentação consumida é inadequada e gera uma carência de vitaminas e minerais. Ou seja, a fome nesse caso é escondida porque não se manifesta como uma sensação, mas causa prejuízos para a saúde. A fome oculta pode ser causada pela deficiência de um ou mais nutrientes. E os nutrientes cuja deficiência contribui mais para a situação de fome oculta são
o ferro, a vitamina A, o iodo e o zinco. Esses nutrientes têm funções muito importantes para o corpo humano e sua deficiência afeta muitas pessoas em todo o mundo, não somente no Brasil. É considerado um problema de saúde pública. A comprovação de que a transição nutricional acarretou sérias alterações ao longo do tempo é notória. Estudos apontam a necessidade de medidas de promoção da alimentação saudável e também visando a modificação do estilo de vida da população brasileira, principalmente sobre a prática alimentar e atividade física, como peças fundamentais para a resolução da desnutrição e das deficiências de micronutrientes, ainda da prevenção da obesidade e das doenças crônicas não transmissíveis.